Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Salmos 40, no versículo do 1 ao 3, que nos diz assim: Confiamente esperei no Senhor, e Ele se inclinou para mim e escutou o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, num tremendal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Depois pôs em minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus, e muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Então aqui a palavra está nos dizendo assim, daquele servo que confiou no Senhor. Passou por lutas, passou por dificuldades, mas ele confiou, ele aguardou, ele esperou com paciência no Senhor. Por quê? Porque ele lembra da onde que ele foi tirado, do lamaçal de pecado, da vida de destruição, da vida de desânimo, a falta de amor, a falta de fé, a falta de paz, principalmente no coração. E aí ele diz assim, que graças a Deus o Senhor firmou os pés dele na rocha, firmou os pés dele em Jesus, que é a nossa rocha. E colocou na boca dele a unção, a graça de Deus, batizou-no em línguas, cheio do Espírito Santo de Deus, levantou para pregar, para louvar, para profetizar. E muitos que não deram nada para ele, glorificaram a Deus e dizendo, foi a mão de Deus. Se não fosse a mão de Deus, aquele que estava jogado às traças, que ninguém dava nada para ele, então é esse que o Senhor busca. O Senhor busca um coração verdadeiro. Ele sabe que se ele chamar, ele vem, assim como ele disse para os discípulos, deixe suas redes e me acompanhe. Eles deixaram a rede e acompanharam o Senhor. Então, aquele servo, ele deixou o pecado, ele viu que aquilo não era para ele. Mas só que vigie, irmãos, para que você não seja igual ao filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo, estava na igreja, cheio de unção, pregava, mas não vigiou. Quando ele não vigiou, o inimigo veio e colocou uma cilada para ele. O que aconteceu? Saiu da presença do Senhor. Saiu da presença do Senhor e foi mendigar na rua. Foi gastar o que ele tinha e depois virou mendigo na rua. Aí ele pensou assim, não, eu vou voltar para Deus novamente, porque quando eu estava na igreja, eu tinha tudo, eu tinha minha família, agora eu perdi tudo, agora eu vou voltar para a igreja de novo. Então, depois que ele passou tudo aquilo que ele passou, Deus teve misericórdia e disse assim, não, você quis se voltar, então o Senhor abriu os braços para ele, assim como aquele pai abriu os braços para o filho pródigo e disse, venha, venha que eu vou fazer uma nova aliança. Colocou a aliança no dedo dele, que significa uma nova aliança que o Senhor fez na vida dele. Restaurou a família e levantou. E ele pode até ser esse daqui que está no capítulo 40 que eu estou falando. Ele me tirou do lamaçal de pecados. Isso simboliza também o filho pródigo, que já conhecia Deus e foi para o lamaçal de pecado. Mas o Senhor restaurou com a mão forte dele. E aquele que nunca conheceu a Jesus, assim como na minha vida, que vivia no lamaçal de pecados, vivia no engano do inimigo, o Senhor me restaurou e me tirou do lamaçal. E vivo pela misericórdia de Deus. Então, que a gente venha vigiar sempre. O segredo é obediência e vigilância. Então, eu deixo essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.